Hola, bienvenidos. Me llamo Vanessa Oani, soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica Privada Cosmo. Hoy, junto con mis compañeros Tiago Morón, Julia Gómez y Thalita Mesquita, llevaremos a cabo una simulación que tiene como objetivo explicarles qué sería Yersinia y Pasteurella. Esta es una obra de microbiología médica. El género Yersinia comprende Yersinia pestis, el microorganismo causante de la peste, Yersinia pseudotuberculose e Yersinia enterocolítica, causas importantes de enfermedades diarreicas nos seres humanos e alguns outros considerados não patógenos para o ser humano. Várias espécies de Pasteurella são patógenas principalmente em animais, pero também pode produzir enfermidade em los seres humanos. Ahora voy a hablar específicamente de la Yersinia enterocolítica e Yersinia pseudotuberculose, que são bacilos gram-negativos não fermentadores de lactasa que produzem urease e não produzem oxidasa. Se detectam no tubo digestivo de diversos animais, em los quais podem causar enfermidades e são transmissíveis al ser humano e quien pode produzir uma ampla gama de síndromes clínicas. Se ha aislado la Yersinia enterocolítica de roedores e animais domésticos e em águas contaminadas por ellos. La transmisión al ser humano probablemente ocurre por la contaminación de alimentos, las bebidas e já en la Yersinia pseudotuberculose infesta animais domésticos e de granjas, assim como aves, que excretam el microorganismo em las heces e sua infecção em seres humanos provavelmente se deve à ingestão de materiais contaminados com heces de animais. A transmissão de pessoa a pessoa de qualquer esto desses microorganismos provavelmente é... Falando um pouco sobre as manifestações clínicas, né? Podemos observar em os sintomas iniciais se consiste em febre, dor abdominal, dor de cabeça, diarreia e vômitos, né? A diarreia, ela flutua desde líquida hasta sanguinolenta. Sanguinolenta quer dizer que a presença de sangue em la diarreia. Em caso de dor abdominal, é intenso e localizado em la fossa ilíaca direita, indicativo de uma possível apendicite. De 1 a 2 semanas depois do início, alguns dos pacientes com antígeno de histocompatibilidade apresentam artralgias, eritremia nodular, que se assemelha a uma repacientação imunitária, a la infecção. Muito poucas vezes, a infecção por Echinise produz pneumonia. As provas diagnósticas de laboratório são exatamente 3. Las muestras, que são as muestras podem ser heces, sangre, material obtenido en la exploración quirúrgica. La segunda sería los cultivos, que el número de Yersinias en las heces puede ser pequeño e incrementarse mediante el enriquecimiento del frío. Una pequeña cantidad de heces ou de un prótese rectal se coloca na solução salina amortiguada ou a um pH de 7,6 e se mantém a uma temperatura de 4 graus Celsius durante 2 a 4 semanas. Muitos microorganismos fecales não sobrevivem, pero la Yersinia enterocolítica se multiplicará. E o terceiro seria o diagnóstico serológico, que em muestra de soro, pares obtenidos a um intervalo de 2 semanas ou mais, se pode demonstrar uma elevação de anticuerpos aglutinantes. Ahora voy a hablar sobre el tratamiento de las Yersinias pseudotuberculoses y enterocolítica. La mayor parte de las infecciones por Yersinia que cursan con diarreas ceden en forma espontánea y se desconocen los posibles beneficios del tratamiento antimicrobiano. Las Yersinia enterocolítica y pseudotuberculoses pueden ser susceptibles a aminoglucósidos, clorafenicol, tetraciclina, trimetopim, sulfametoxazol, piperaciclina e fluoroquinolonas, e podem ser resistentes a ampicilina e cefalosporinas de terceira geração. Agora vou falar sobre a prevenção e controle. O contato com animais de granja e domésticos, sueces ou materiais contaminados por ellos, pode contribuir a la maior parte das infecções humanas.
la carne y los productos lácteos, esporádicamente se ha señalado como fuente de infección y se ha identificado brotes epidémicos originados en alimentos o bebidas contaminadas. Las precauciones sanitarias tradicionales provavelmente son úteis. No se cuenta con medidas preventivas específicas. Ingrese. Buenas tardes, doutor. Buenas tardes, Julia. O primeiro passo em uma consulta é a identificação entre paciente e doutor. Então, Julia, qual é o seu nome e apelido? Meu nome é Júlia de Oliveira Gomes. Certo. E sua idade? 20 anos. 20 anos? Ok. Você mora em zona rural ou zona urbana? Zona rural, doutor. Está bem. Meu nome é Thiago, eu sou infectologista e vamos falar agora sobre o que você pode estar sentindo para descobrirmos o que está acontecendo contigo. O segundo passo em uma consulta é a conversação entre o paciente e o doutor para chegar a uma conclusão. Então, Julia, sobre os sintomas, pode falar o que tem sentido? Doutor, tem sentido dor abdominal, febre, diarreia. Certo. E há quanto tempo que você está sentindo esses sintomas? Por volta de umas 2 semanas, mais ou menos. Ok. Você já falou que mora em uma granja já? Tem muito contato com animais? Sim, doutor, sim, muito. Todos os dias? Todos os dias. Ok. Sobre o terceiro passo em uma consulta, o médico tem que fazer a solicitação de exames para descobrirmos o que tem no paciente. Então, Julia, por lo que dije hasta ahora, pode ser uma infecção por Yersinia, que em um caso seria uma Yerseniose, pero também tem a chance de ser uma apendicitis ou uma adenitis mesentérica. Então, solicitarei uma análise de sangue e outra de heces, para que depois que obter o resultado, estarei seguro do diagnóstico. Então, Julia, aqui está a solicitação dos exames. Graças. Creio que esta manhã já estarão prontos. E como você tem desgastado muito nos últimos dias, beba muita água e também água de coco, para que melhore. E depois do exame, do resultado, eu vou ter certeza sobre o que está sentindo. Já, doutor, graças. Ok, por nada. O quarto passo, segundo o resultado dos exames, é fazer o tratamento correto com o paciente. Olá, doutor, buenas tardes. Olá, Julia. Buenas tardes. Então, você, como tem se sentido nos últimos dias? Mais ou menos, doutor. Tem se tratado bem? Sim, muito. Ok. Que bom. Julia, pelo que eu estou vendo aqui, tem uma presença da bactéria Yersinia enterocolítica. Seu caso, se percebe que ela é Yerseniose. Já, doutor. Percebe? Então, Julia, como na maioria dos casos da Yerseniose, não necessita o uso de antimicrobianos ou antibióticos. Só a hidratação do paciente já resolve a enfermidade. Pero, se os sintomas persistirem ou agravarem, você depois voltará a entrar em contato comigo, que eu vou indicar um antibiótico para resolver, ok? Então, só a questão da hidratação que vai resolver. Está bem? Já, graças. E também vou passar um soro para você, para que melhore, está bem? Já. Julia, muchas gracias y mejoras. Gracias, doutor. Agora vou falar sobre uma pequena introdução e um pouco sobre a história da Yersinia pestis, que antes era chamada de Pasteurella pestis. É um cocobacilo gram-negativo em forma de bastoncillo, imóvel e livre de esporas. É um organismo anaeróbico facultativo que pode infectar os humanos através da pulga Chinopsila sheopis. As bactérias são a causa da peste, que pode tomar uma dessas 3 formas: peste pulmonar, peste septicêmica ou peste bubônica. Essas 3 formas foram responsáveis por várias epidemias de alta mortalidade ao longo da história, incluindo a peste de Justiniano e a peste negra, que dizimou a 1/3 da população europeia entre 1347 e 1353, e a terceira pandemia originada em China a finales do século XIX, que matou aproximadamente 10 milhões de pessoas. Estas plagas provavelmente se originaram em China e se transmitiram à Europa através de rotas comerciais.
Yersinia pestis foi descoberto em 1894 por Alexander Yersin, um médico franco-suíço do Instituto Pasteur, durante uma epidemia de peste em Hong Kong. Falando um pouco sobre morfologia e identificação, és imóvel, cresce como anaeróbico, facultativo, em muitos meios bacteriológicos. Ex-desarrollo é mais rápido em meios que contêm sangue ou líquidos. Em los tecidos é mais rápido, com uma temperatura de 30 graus Celsius. Em los cultivos são realizados em sangue em uma temperatura de 37 graus. Hablando ahora lo que sería la estructura antigénica de la Yersinia pestis, toda la Yersinia posee liposacáridos que tienen actividad endotóxica cuando se liberan. Las tres especies patógenas producen antígenos y toxinas que actúan como factores de virulencia. Tiene sistemas de secreción de tipo 3 que constan de un complejo que se esparce por toda la membrana y que permite a las bacterias inyectar las proteínas directamente en el citoplasma de las células hospederas. Citando la patogenia e la anatomia patológica de la Yersinia pestis, quando uma pulga se alimenta de um roedor infectado por Yersinia pestis, os micro-organismos ingeridos se multiplicam em o intestino da pulga e, ajudados por la coagulasa, obstruem seu proventrículo de maneira que não pode passar alimento. Depois, la pulga obstruída e hambrienta pica com firmeza e la sangre aspirada, contaminada com Yersinia pestis de la pulga, es regurgitada hacia la herida de la picadura. Los micro-organismos inoculados podem ser fagocitados por células polimofonucleares e macrófagas. Os micro-organismos de Yersinia pestis são destruídos por los leucócitos polimorfonucleares, pero se multiplicam em los macrófagos. Por isso que as bactérias se multiplicam a temperatura de 37 graus, produzem uma proteína antifagocítica e depois podem resistir à fagocitose. Os micro-organismos patógenos rapidamente ligam a los linfáticos e sobrevivem a uma inflamação hemorrágica intensa em los gânglios linfáticos crescidos, que podem experimentar necroses e volver-se fluctuantes. Aunque la invasión puede detenerse aquí, los micro-organismos de Yersinia pestis a menudo ligam a la circulação sanguínea e se disseminam ampliamente. As lesões hemorrágicas e necróticas se apresentam em todos os órgãos. A meningite, a pneumonia e a pleuropericardite serossanguinolenta são manifestações destacadas. Agora, manifestações clínicas. Depois de um período de incubação de 2 a 7 dias, se apresentam febre alta e linfadenopatia dolorosa, por lo geral, como garganilhos linfáticos muito adenomegálicos, bubones, em la ingle ou em las axilas. E o vômito e a diarreia se apresentam como infecções em etapa inicial. Mais tarde, a coagulação intravascular disseminada desenvolve hipertensão, alterações de estado mental. Pruebas diagnósticas de laboratório. Se deve suspeitar a peste em pacientes com febre que han estado expostos a roedores em zonas endêmicas conhecidas. É essencial o reconhecimento rápido e a confirmação da enfermidade, mediante análise de laboratório a fim de instaurar o tratamento que salva a vida do paciente. As pruebas diagnósticas de laboratório são 4. São as muestras, el cultivo, el frotes e el diagnóstico serológico. Hablando agora sobre as muestras, se obtém sangue para cultivo e aspirados de los gânglios linfáticos, aumentados de tamanho para frotes e cultivo. Se pode analisar sueros de fase aguda e coalescentes para determinar as concentrações de anticuerpos. Em la pneumonia, se cultiva o esputo. Ante uma possível meningite, se obtém líquido cefalorraquídeo para frotes e cultivo. Hablando agora sobre la frotes, la Yersinia pestis são bacilos gram-negativos pequenos que aparecem como células individuais ou pares ou cadenas curtas em material clínico. Las tinções de Wright, Glenser ou Wasson podem ser de maior utilidade quando se tem material de um provável bubon ou de um hemocultivo positivo por seu aspecto bipolar característico. De estes micro-organismos, com estes métodos de tinção, lo que não ocorre com a tinção de gram directa. El tercer paso del diagnóstico de laboratorio sería el cultivo, que todas las muestras se cultivan en agar de sangre, chocolate,
y discos de agar de McConaughey y el caldo de infusión de cerebro y corazón. El crecimiento en los medios sólidos pueden ser lentos y necesitar más de 48 horas, pero los hemocultivos suelen ser positivos en 24 horas. Se puede identificar tentativamente los cultivos mediante reacciones bioquímicas. Todos los cultivos son muy infecciosos y se deben manejar con precaución extrema y el interior de una cabina de seguridad biológica. El cuarto método de diagnóstico de laboratorio sería el diagnóstico serológico, que en todos los pacientes no vacunados un título de anticuerpo en suero de fases convalecientes de 1.16 o más. Esa prueba presentiva de infección por Yersinia pestis, un incremento de los títulos y 2 muestras sucesivas confirma el diagnóstico serológico. Tratamento. Se não se trata com rapidez, la peste pode ter uma taxa de mortalidade de quase 50%. La peste neumônica de ao redor de 100%. O microorganismo de eleição é a streptomicina, pero se é demonstrado que o aminoglucósido gentamicina é eficaz, mas facilmente disponível. A doxicilina é um fármaco alternativo e às vezes se administra em combinação com a streptomicina. E também se ha observado resistência ao fármaco em Yersinia pestis. Agora, epidemiologia e controle. La peste é uma infecção de roedores silvestres, ratones do campo, cervos, topos, zorrilhos e outros animais que ocorrem em muitas partes do mundo. Para o controle da peste é necessário a vigilância de animais infectados, vetores e contatos humanos. Todas as amostras se devem manejar com extrema precaução. Os contatos de pacientes com pestes pneumônicas suspeitadas devem receber doses de doxiciclina como profilaxinas. Não se dispõe de vacinas de células extremas de micro-organismos mortos. Vou falar um pouco sobre a Pasteurella, que é uma bactéria gram-negativa e ela habita na cavidade oral e no trato intestinal de gatos, cães e aves. Os seres humanos são infectados por arranhaduras e mordeduras de cão e gatos e raramente por aves. E as manifestações clínicas são celulites e linfadenites, que são que quando os gatos pegam ou os cachorros pegam e mordem, eles vão criar bolhas de água que provavelmente depois vai se transformar em pus. E raramente também ele pode infectar ossos e articulações. E continuando na enfermidade respiratória, que são as raras, eles podem ser transmitidos por aves ou então gatos que vivem com os seres humanos e pode causar pneumonia, bronquite e abscesso pulmonares. O diagnóstico são amostras de sangue, amostras de saliva do animal ou aonde o ser humano foi mordido, que são raspagens e passado em lâminas e onde vai ser cultivado e analisado. E também tem o identificador químico, que são exames de sangue para ver se a pessoa tem a Pasteurella, que vai ser o quê? Que vai identificar a glucosa. Seguindo com o tratamento da Pasteurella, que seria multicida, é suscetível à penicilina G. Outras opções aceitáveis são a tetracyclina, as cefalosporinas de segunda e terceira gerações e a clorofenicol, resistentes a aminoglucósidos, clindamicina, vancomicina
e eritromicina. Em pacientes alérgicos, o tratamento se realiza com quinolonas e cotramexazol.